entre a mulher e a onça. A mulher anda maquiada e a onça pintada. Valha-me Deus! Um homem foi no cinema e chegando lá, apareceram 10 meninos e começaram a jogar bala de mentas no telão. Qual é o nome do filme? Os 10 Mandamentas. O que é um ponto preto no avião? Uma aeromosca. Por que o namorado da goiabada com queijo não dá certo? Porque o queijo era fresco. Qual é o único vestido proibido no avião? O tomara que caia. Qual é a cidade mais alegre do Brasil? Porto Alegre. Valha-me Deus! Você quer saber? Eu vou largar de mão.